Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês sobre preposições articuladas. E aí, você gosta desse conteúdo? Eu sou super fã de ensinar preposição, então vamos ver se vocês vão aprender comigo hoje. Eu tenho certeza que vão. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Preposizioni articolate. O que acontece? Primeira coisa, a gente vai desmistificar o termo preposizione articolate. Então, preposizione de preposição, mais articolate que vem de artículo, artigo. Quem são nossos artigos? Primeira coisa, vamos fazer uma revisão básica. Quem é nosso artigo determinativo, que é o cara que a gente vai usar em específico, tá, gente? Para nossa preposição articulada. Então, vamos ver. A gente tem o il, que é masculino. Nós temos o lo, que também é masculino. Nós temos o L apóstrofo, que ele é masculino e feminino, ok? Nós temos o lá, que é feminino singular. E agora começam nossos plurais. Nós temos o i, plural, o li, que é o plural do lo e do L apóstrofo, e o le, que é o nosso plural do feminino, certo? Essa é a nossa primeira revisão. Então, significa que todos esses nossos artigos, eles vão estar na nossa tabela de preposições que a seguir eu vou estar mostrando a vocês. Então, a partir disso, revisamos os nossos artigos. Alguém vai dizer assim, tá, e cadê a nossa preposição? Ok, vamos ver a revisão também das nossas preposições. Porém, aqui as nossas preposições, nós vamos ver as preposições simples. Então, nós vamos ter o a, o de, o in e mais. A gente vai ter a preposição da e a preposição su, ok? Então, recapitulando. Preposizione articolate é uma preposição semplice mais um artículo determinativo que nós temos aqui. Juntando tudo, forma a nossa preposizione articolate. Faz sentido? Espero que sim. Para elucidar um pouco a mais a vocês, meus queridos alunos, vamos ver aqui a nossa tabela. Então, essa tabela, preposizione articolate, e o que eu havia falado antes está explícito aqui. Na nossa primeira linha, nós temos os nossos artigos determinativos, masculino, feminino, singular e plural, ok? Seguindo, coluna, temos preposizione semplice, di, a, da, in e su, tá? Nada mais é do que preposizione di più l'articolo determinativo il, que forma o del. Acontecem contrações aqui no meio, não vai virar um dil, os dois i transforma no e, então vira um dele. E isso vai acontecer com várias das nossas preposições. Então, se nós olharmos aqui, di più lo, dello, di più L apóstrofo, del, con L apóstrofo e doppia L, di più la, della, di più i, dei, di più li, dele, di più le, dele. E assim sucessivamente. Não vou fazer essa soma das nossas preposições juntas, ok? Visualmente, você já tem a tabela aqui. Bom, o que é importante a gente saber nesse momento? O que cada uma delas quer dizer? Eu gosto de trabalhar com a ideia da preposição, tá, gente? Então, por exemplo, o de. O de, ele é relacionado com posse. O de, ele tem o valor, se numa tradução nós pensarmos o valor de para português. Só que eu sempre digo que quando a gente coloca na preposição articulata, se eu botar um il, ou um lo, ou um L apóstrofo, pensando no masculino, eu vou formar o meu do. Se eu botar com lá, eu formo o meu da. E se eu colocar com os meus plurais, eu formo os dos, nas duas formas, e o das. Mesma coisa, o a. O a tem valor de quê? De acraseado, da preposição no português, de para, de até, certo?
Quando junta com o artigo, ele vai fazer o para o, até o, ou então ao, e os seus respectivos plurais, para os, até os, aos. O da é o cara que sempre dá confusão. O da, ele significa, ele está relacionado com a questão de distância, de proveniência, ok? Então, e também horário e tempo, claro. Então, a gente usa ele seguindo essas regras. E também face da sua parte, né? Singular e plural. Um exemplo aqui bem interessante é das horas, quando a gente fala assim, eu tenho aula, por exemplo, das 8 às 9. A gente vai usar uma preposição articulada aqui, a gente vai dizer dalle, que forma o nosso das, dalle 8 alle 9. Nosso ale forma o as, então dalle ale, das as. Então, para equivaler a uma tradução para vocês, ok? Nosso in, que tem o nosso valor de em no português, e também no, na, nos, nas. E, claro, também a ideia de dentro, o valor de dentro, ok? E o su, que é o nosso sobre ou sobre, ele é as duas coisas. Então, sobre o, sobre a, sobre os, sobre as, tá? Então, basicamente, pensando em tradução para tentar auxiliar vocês. O que mais que a gente precisa saber aqui sobre as preposições? A regra dos nossos artigos. Por quê? Sempre quem vai determinar a nossa preposição, eu digo assim, é o nosso substantivo. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu abrir aqui a lavanha. Vamos apagar isso aqui. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vou trabalhar de novo com a ideia da tradução. Se eu falar assim para vocês, na janela, ok? O na é a nossa preposição aqui, pensando em italiano, tá? Bom, janela em italiano a gente diz que é finestra, ok? Beleza. Agora eu questiono, qual é o artigo determinativo que nós usamos com finestra em italiano? Ah, nós usamos la finestra. Perfeito. La finestra. Bom, mas eu quero dizer que é na janela. Quem que faz esse meu na em italiano? Lembram das preposições? Da, di, a, in e su. Dentre essas, quem faz o nosso na é o in. Então, a gente vai fazer o in mais o nosso artículo determinativo lá, que vai formar o nosso nella finestra. Certo? Esse é um exemplo simples, ok? Dei com uma frase, com uma estrutura de só um substantivo. Mas é assim que a gente tem que começar a forçar o nosso pensamento, ok? Então, a gente diz nella finestra. Outro exemplo, vou botar, se eu digo assim, vou aos Estados Unidos. Bom, aqui eu digo vado agli Stati Uniti. Uau, da onde saiu esse ali? Bom, lembra que o aus eu falei que é a nossa preposição a, porque é ele que fala, ele faz o nosso a, ou então o para o, ou o para a, e os seus plurais. Então, é o preposição a mais o artículo determinativo que nós usamos para Stati Uniti é o li, porque é o plural. Então, o a e o li formam o nosso ali, ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a elucidar, clarear um pouco mais, e qualquer dúvida, vocês podem me escrever aqui mesmo nos comentários no canal que eu vou responder a vocês, ok? Espero que tenha ajudado. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e, principalmente, compartilhe com quem precisa dessa informação, ok? Até a próxima. A presto. Tchau, tchau.